E agora a gente vai receber aqui o nosso querido Rogério Tomás, especialista em Conesur. Conesur. E ele vai vir aqui falar sobre alguns assuntos. Primeiro Acho que assunto que a gente separou para falar. tem uma interferência de áudio aí. Tem um barulhão aí. Exatamente. Tem uma música ou um ruído? Vou ver. Acho que estava rolando rock and roll aí atrás, hein? Rock and roll dos sertanejos. Porque eu tô de fato num café aqui em Patrocínio, a terra do melhor café do mundo, mas estou no café no local e eu já pedi para eles desligarem o som por um pedaço aí. Mas tranquilo. Rogério, a primeira coisa que a gente queria comentar com o Rogério é essa história aí, triste, aliás, né? Da doença do nosso querido Pepe Mujica. Bom dia, Rogério. Bom dia, Sinara. Bom dia, Felipe. Estava acompanhando a Ivana aqui. Prazer estar de volta aqui, sempre à disposição. Triste, foi um baque, né? Foi um choque a notícia de ontem. Não sou médico, não somos médicos, mas a gente sabe muito bem, tem um grau de formação suficiente para saber o que significa o anúncio de uma pessoa de 88 anos que tem uma doença autoimune e descobre, a essa altura da vida, um tumor no esôfago. Sem dúvida é um baque, não vamos sofrer por antecipação, mas sem dúvida é uma notícia que é muito impactante para todo mundo. E aí, se me permite, Sinara, eu estou antes aqui, exatamente antes dessa conversa aqui com vocês, eu estava finalizando a revisão da tradução de um livro do Fabian Restivo, que já esteve muitas vezes aqui com vocês da Fórum, um livro que o Fabian escreveu a partir de conversas com o Pepe Mujica. Eles tiveram 10 dias de conversas em 2021, no final de 2021, quando começou o pessoal a se vacinar contra o coronavírus. Esse livro está na fase de final de produção e eu fiz a tradução para o português. Mas, enfim, estava exatamente conversando com a editora, a Camila, da editora Coragem, fazendo as últimas pinceladas da revisão. O livro deve ser publicado aqui no Brasil no mais tardar junho, e na Argentina também, e na língua do mundo hispanohablante em geral, devem publicar também ou no final de maio ou começo de junho. E no meio disso tem essa notícia, esse baque aí realmente é bastante pesado, né? Muito, muito triste, não tem como a gente não sentir. Mas é a vida, o imponderável, e como o próprio Pepe falou ontem, brincou ontem, o ceifador esteve muitas vezes perto de mim e me deixou quieto, mas agora parece que está com a foice mais alinhada, né? Vamos tentar levar isso com bom humor. Agora, antes do Felipe, eu acho que o Felipe caiu, não sei, mas eu vou colocar para vocês um vídeo, né, que o Rogério traduziu um pedaço da coletiva do Mujica ontem, falando da doença, só um pedacinho, a gente vai colocar aqui para vocês. Coloca, por favor, aí, Gui. El viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos.
haciendo análisis celular. ¿Cómo sigue esta historia? Ele está aí falando que ele tem um problema autoimune. Agora, de qualquer forma, Rogério, 88 anos, fazer quimioterapia já é uma coisa que muita gente escolhe não fazer, né? Vamos ser francos, escolhe não fazer. Aos 88 anos, os efeitos colaterais de uma quimioterapia, às vezes, são mais dolorosos do que a doença em si, né? Sim, e eu conversei ontem com algumas pessoas sobre isso tudo, e uma delas mencionou que pessoas que têm alguns tipos de doença autoimune, o que acontece quando elas fazem a quimioterapia é que gera uma metástase, né? O câncer se espalha pelo corpo. Então, quer dizer, essa é uma das possibilidades, mas, enfim, vamos ver o que é que os médicos vão recomendar. A medicina do Uruguai, nessa área oncológica, é muito boa, e vamos ver o que é que vai vir, o que é que vai seguir dessa história. Vocês viram que o Pepe, ele até, não sei se todo mundo conhece, assim, minimamente o Pepe, mas ele falou com uma certa dificuldade. As pausas na fala dele foram muito frequentes, pausas longas. No mínimo, porque ele sabe que essa notícia impacta as pessoas que vão recebê-la, né? Talvez ele mesmo esteja, entre aspas, tranquilo. No livro ele fala muito sobre a história do futuro dele, futuro para breve, fala sobre morte, enfim, mas essa coletiva dele, essa fala dele, com essas pausas longas, bem frequentes, acho que já mostra um pouco da preocupação que ele tem, né? Da gravidade, né, do caso. Da gravidade do problema, né? E a recepção que essa notícia vai ter para a população do Uruguai e muito além do Uruguai, né? Voltou Felipe Pena. Eu queria só te perguntar uma coisa antes de passar para o Felipe, Rogério. O Mujica fuma? Não. Ele fumou na juventude e já tem muito tempo que largou. Porque o cigarro é um complicador para problemas do esôfago e estômago, tá, gente? Não, ele não fuma. Ele toma um gorozinho, ele gosta de tomar um rum jamaicano e outros rums também, quantidades moderadas, obviamente. Tem figuras nossas no Brasil que tem relatos sobre momentos de tomar uma com o Pepe, viver várias histórias e conversar sobre a vida, mas fumar, ele não fuma, não. Ele fumou, acho que no Uruguai, assim, não existe pessoa que não, pelo menos com mais de 50 anos, não existe quem não tenha fumado uma vez na vida. Só as gerações mais novas do Uruguai que não fumam. É um país realmente muito, muito, muito fumante. O Galeano era um que fumou desde os 12 anos e praticamente até o final da vida não, porque ele descobriu o câncer no pulmão, acho que em 2003, aí ele parou, mas se não fosse isso, era até o final da vida. Felipe. Eu queria, na verdade, eu estava tentando refletir sobre essa notícia muito, e é óbvio que a gente tem todo o carinho que o mundo progressista tem pelo Mujica, mais do que carinho, mas mais do que admiração. A Sinara falava há pouco de um artigo da Helene Cantanhede perguntando cadê os nossos Mujicas, e ela brincava, a gente tem um Mujica na presidência. Aqui, a Helene Cantanhede não está vendo isso, que é uma coisa óbvia. Mas a real dimensão desses dois personagens me parece que ela vem muito ao encontro de um assunto que a gente estava discutindo antes de você entrar, Rogério, que era a disputa no campo semiótico. Porque o que o Lula e o Mujica conseguem é entrar no campo do mito, das narrativas míticas. Por quê? Porque eles são personagens que têm uma mítica em torno da sua própria vida. Ambos foram presos, Mujica muito mais tempo, obviamente, torturado, mas ambos presos justamente, e ambos voltam depois da prisão para assumir a presidência da República, uma espécie de Jean Valjean contemporâneo, como se fossem personagens saídos do livro de Victor Hugo. E eu queria que você comentasse sobre isso, como que isso despertou no imaginário do Uruguai a admiração de todos os setores da sociedade. A gente não está falando só de pessoas progressistas, mas de pessoas também de direita, essa admiração pelo Mujica. Qual é a diferença que tem, então, no Uruguai para o Brasil, que a gente tem um Mujica aqui, que passou por um processo análogo, não é semelhante, mas é análogo, né, de mitificação e também de
de prisão injusta, mas que não tem essa mesma percepção, não leva essa mesma percepção ao público em geral. Pelo contrário, aqui a direita, a extrema-direita, consegue combater essa figura mítica. No entanto, é a nossa última figura mítica. Aos 78 anos, é o Lula. Felipe, você falou uma coisa bem interessante. Sabe que o próprio Mujica, ele fez, já no entorno da sua vida, quando eu falo isso, depois dos 60 anos, ele fez uma transformação pessoal e no personagem que ele mostra para a sociedade muito, muito profunda. Ele, quando ele foi candidato a presidente, quando ele foi disputar a primária da Frente Ampla lá em 2008, foi a primária, não, 2009 mesmo. 2009 foi a primária, o presidente era o Tabaré Vázquez, e no debate interno da Frente Ampla, os próprios companheiros da Frente Ampla, mas de outros setores que disputavam contra o MPP do Mujica, diziam que, olha, a gente não pode apresentar o Pepe como presidente, como candidato a presidente do Uruguai. Aí as pessoas, não, mas por quê? Não, porque o Pepe é muito bronco, o Pepe é muito rude, o Pepe não tem modos. Esse era o tipo de debate que se fazia na época. E ele continuou com a simplicidade dele durante a presidência, tem várias causas, ele se recusou durante toda a presidência a usar gravata, nunca colocou gravata, até em eventos da ONU, da União Europeia, tudo, tem anedota sobre isso. Continuou com a sua simplicidade, a sua rudeza de modos, mas, ao mesmo tempo, ele foi o cara, e aí, sobretudo, depois que ele saiu da presidência lá em 2014, ele se dedicou, ele sempre foi um cara que gostou muito de ler, gostou muito de estudar, de aprender, mas depois que ele saiu da presidência, ele passou a se tornar, assim, um intelectual mesmo, um cara que passou a fazer debates de forma profunda, e aí a gente foi quando, mais ou menos, ele virou um personagem do mundo, né? Durante a sua presidência, mas, sobretudo, depois, com as suas falas em conferências ambientais, suas entrevistas, os eventos que ele veio aqui ao Brasil, encontrando com o Lula, com a Dilma, com universitários, enfim, um monte de evento que ele sempre teve aqui, ele também virou uma figura intelectual, porque é um cara que lê profundamente, um cara que é apaixonado por antropologia. Ele diz que se não fosse a política, ele ia se dedicar à antropologia, que arrebatou ele, com uma paixão que o arrebatou já depois de velho. Enfim, é um cara que realmente gosta de pensar as grandes questões da humanidade, embora esteja profundamente conectado às lutas do dia a dia. E isso realmente a gente não vê muita gente na atualidade, grandes líderes com essa capacidade, mesmo com essa disposição. O que a gente vê o mais comum aí, pessoas que passam, exercem seu papel de liderança e quando saem, vão para o seu canto, entre aspas, curtir a aposentadoria. A gente teve os quadros da direita aí, o Fernando Henrique, algumas outras figuras aí, um Sarney, por exemplo, que é tido como intelectual, mas que depois que saiu da presidência, ainda ficou um pouco ainda sendo protagonista no Senado, mas sempre mais nos bastidores, quer dizer, e o Lula e o Mujica não, estão sempre aí na linha de frente dos grandes debates do país e da humanidade. Então, é uma coisa, é uma característica que realmente vale a pena reconhecer e celebrar. Eu queria, infelizmente, vai perder. Uma coisa aqui eu queria destacar uma coisa. Você, Felipe. Eu queria só destacar o Gui está ouvindo a gente, para ele fazer o corte nessa frase, a 1 minuto e 29, que eu acho que é a frase que o Rogério resume bem que é o Mujica. Mujica se tornou um personagem do mundo. Acho que deve ser até o nosso título do corte. É isso mesmo, Rogério. Mujica se tornou um personagem do mundo. É isso, Nádia. Ele é um ícone da esquerda mundial, né? Mais do que da esquerda, ele é um personagem do mundo. Mais do que da esquerda. Acho que ele até transcende. O que eu dizia, tem gente da direita que admira. Isso. É verdade. É verdade. Por isso que essa frase do Rogério, para mim, é o resumo. Mujica se tornou um personagem do mundo, independentemente da coloração ideológica. Eu só mostrei uma foto para o Rogério. Eu acho que ele ainda fumava até outro dia tabaco, viu? Ah, sim, tabaco. Eu acho que ele fumava até outro dia, porque eu tinha lembrança
Eu tinha lembrança, não sei se você assistiu, Rogério, o documentário muito bom do Costurica, com o Di, maravilhoso. E eu tinha lembrança dele tabaqueando ali naquela entrevista. Sim. Não, foi bom. Eu realmente não lembrava e não tinha essa imagem. Não sei se é tabaco ou se é um cigarrinho de paia, como a gente, aqui em Minas, onde o pessoal fala, mas bom tu ter feito essa checagem do VAR ao vivo aí, para a gente ser preciso na informação. Mas não é um cara, isso eu posso dizer, não é um cara que já na vida adulta que tenha, digamos, uma adição, né? Não é um cara viciado em fumar. Isso eu dei uma pesquisadinha aqui, e em 2014 ele encontra com o Obama. Philip Morris estava fazendo um processo contra o governo do Uruguai, porque o governo do Uruguai, né, a parte, o fato do Mujica dizer para o Obama que era um velho fumante, o governo do Uruguai fez várias medidas anti-tabaco, tá? Ao mesmo tempo que liberou a maconha, fez várias medidas contra o tabaco e chegou a ser processada pela Philip Morris. Nessa conversa com o Obama, ele se define como um velho fumante. Isso não deve ter causado bem ao esôfago do Mujica, né, gente? Vamos ser francos aí. Essas medidas anti-tabagismo e outras também de promoção da alimentação saudável, até o combate ao sal no churrasco, quem promoveu muito foi o Tabaré Vázquez, que era médico oncologista e que acabou falecendo de câncer. Se eu não estou equivocado, acho que foi de câncer que ele faleceu no meio da pandemia, final de 2020, se eu não estou equivocado. Mas ele impulsou muito isso, e o Mujica deu continuidade. Quando voltou o Tabaré no segundo mandato dele também, isso, o Uruguai se tornou muito, muito forte por essas políticas de promoção da saúde. É isso mesmo, câncer de pulmão. Tá? Eu queria colocar outro assunto aqui para você e também o Felipe comentarem, que é o caso da Argentina se tornar o ex-país do churrasco. Ex-país do churrasco. Olhem isso, essa notícia que saiu hoje a respeito do que está acontecendo na Argentina, né? E que durante o governo Macri já tinha acontecido isso, das pessoas estarem fazendo churrasco muito raramente na Argentina, e agora a coisa está pior. Olha isso, gente. Crise faz argentinos abrirem mão do churrasco e consumo de carne atinge menor nível em 30 anos. Pode dizer que agora, que foi na época do antecessor do Milei, né? Fugiu o nome agora. Redução no consumo de carne bovina por habitante na Argentina foi de 18,5% em um ano. Em um ano, tá? Então, assim, com certeza o governo Milei tem uma participação muito grande nessa queda aí, né Rogério? Olha, Sinara, eu morei na Argentina entre fevereiro de 2020 e abril de 2022, e já se viu, por conta do aumento do preço, essa redução, de fato, ela vem acontecendo. Agora, com o Milei, isso disparou absurdamente, está aí os dados mostrando, o interanual, a redução. Eu estive na Argentina em outubro do ano passado, durante o primeiro turno da eleição, que o Massa saiu na frente, e estive em janeiro. Logo dia 2 de janeiro cheguei lá. O aumento do preço da carne foi em torno de 100%, nessa diferença de 2 meses, outubro e dezembro. Eu sei porque, quando estive em outubro, eu fui comprar carne no açougue para levar para um churrasco na casa de um amigo. E em janeiro, por acaso, eu passei na frente do mesmo açougue, não fui comprar, mas passei nos preços e me choquei, assim, nossa, como assim? E fui até conferir as imagens que eu tinha feito, tudo, esse comentário visual. Realmente, o aumento entre a posse, eu estou falando dos 2 meses, mas o aumento disparou realmente a partir de 10 de dezembro, quando o Milei assumiu, e está virando realmente produto de luxo, né? Alguns açougues, algumas prefeituras tentaram fazer uma espécie de reserva de contingência para garantir um preço mais baixo para a população, mas não tem como segurar, porque os açougues todos, os matadores todos estão vendendo para a China, né? Convém muito mais para eles, é muito mais conveniente exportar, vender em dólar, com o preço alto que está agora da carne, do que vender para o mercado interno.
Então, realmente é um problema sério, uma mudança cultural drástica na Argentina, que tem a ver até com a identidade nacional deles. Eles têm orgulho de ser, junto com os uruguaios, os fazedores do melhor churrasco do mundo. E realmente a coisa está ficando difícil para quem está vivendo esses dias de Javier Milei. E tem uma coisa, senhora, que a gente precisa assinalar, que vem muito ao encontro do que você tem dito ao longo do programa e ao longo da vida, de quanto a mídia comercial ela deturpa a questão argentina a partir das suas análises de mercado financeiro. Porque grande parte da análise da mídia comercial é de que, olha, há superávit agora na Argentina. É claro que é superávit, cara pálido. O cara cortou tudo. Cortou tudo. Então a população está na miséria, ninguém come mais nada, né? Cortou programa social. Claro que vai dar superávit. Então é para isso que serve o governo, é para ter um superávit e alimentar o mercado financeiro. E a gente vê essas análises, Rogério, muito incisivas na mídia comercial, muito Faria Limers, né? Mandando na mídia comercial, dizendo, olha, quanto a gente está trazendo aqui, né? O que eu estou vendo ali no telão, que é que eu estou no meu celular, a gente está com a população comendo muito. O ex-país de churrasco, ótima definição do cenário, o ex-país de churrasco, uma população que comia muita carne, mas é o que prevalece na imprensa? O Milei consegue superávit. Vejam como a narrativa, e até se esquecem das aberrações ditas por Milei antes da campanha, durante a campanha e até depois da presidência, embora atenuadas. O sujeito que é aconselhado pelo cachorro morto através de um médium, né? O sujeito que ia acabar com o peso, acabar com o Banco Central, né? Tudo isso que ainda está na perspectiva. Né? Esse discurso de extrema-direita que passa a ser ignorado pelo mercado. Não aprenderam nada, porque ele consegue superávit. E eu consigo superávit, ele se torna naturalizado. Eu mandei agora no chat, no WhatsApp, te mandei, Sinara, uma imagem que resume de forma gráfica com uma personagem da cultura popular muito conhecida nossa, resume exatamente o que é um superávit do Milei. É uma picaretagem que está sendo vendida aí, mas que a Cristina Kirchner fez uma fala na semana passada. Eu estava viajando, já não consegui parar para cortar e fazer uma tradução na legendagem, uma fala muito boa, repercutiu muito. Ela explicando isso, olha, claro que tem superávit, você cortou aquilo, por isso que o Felipe comentou, ela deu exatamente, ela deixou de pagar 75% do orçamento das universidades, cortou tratamento oncológico, tem gente morrendo, literalmente, muitas pessoas morrendo, porque o governo deixou de pagar o tratamento para câncer e outras doenças crônicas, enfim. Assim é fácil, né? De matar a população, é fácil de chegar a superávit. Mas a realidade, uma hora vai se impor, e a indignação social pode causar problemas para esses tecnocratas financeiros. Eu pedi para o Gui subir aí o meme com os Simpsons, olha aí, ó, superávit fiscal, ele está todo magrinho, aí por trás está a gordura toda apertadinha, deve à luz, o gás, salários, universidades e colégios. Muito bom. É isso mesmo. É isso Excelente. mesmo. Outro assunto que eu queria falar com o Rogério, antes da gente terminar aqui, é a questão da Espanha, que também envolve combate às fake news, né? O presidente de governo, né, que é assim que se chama o primeiro-ministro da Espanha, o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, ele precisou tirar uns dias para decidir, pensar, refletir se iria ou não renunciar por conta dos ataques da extrema-direita à mulher dele, Begonha, né? Ontem eu fiquei lendo, Rogério, sobre isso, né? Eles inventaram toda uma denúncia contra a mulher do Pedro Sánchez. A quem eles chamam de begonho e acusam de ser trans. A mesma coisa, né? Acusam, entre aspas, tá, gente? Não há nenhum demérito na pessoa, não teria nenhum demérito em pessoa ser trans, mas não é verdade. Eles fizeram a mesma coisa com a Michelle Obama nos Estados Unidos. E não se espantem se daqui a pouco a Janja não for chamada de trans também. É tudo jogada, é tudo estratégia
da extrema-direita. E acabou que o Pedro Sanches refletiu e decidiu não sair. A gente tem até o título da matéria aí. Coloca, por favor, aí, Gui, o título da matéria do Pedro Sanches, que eu quero que Felipe e Rogério comentem aqui. Matéria da Fórum, falando que o Pedro Sanches não desistiu de renunciar, né? Depois de... Ele, inclusive, disse que a mulher dele pediu para ele não renunciar, tá? Esse foi o fator mais importante. O fico de Pedro Sanches, lawfare e lava-jato à espanhola. Após a ameaça de renúncia, o primeiro-ministro da Espanha e líder socialista decidiu permanecer à frente do executivo espanhol. Né? Eu queria que você comentasse isso. Você mandou para mim um artigo dizendo que o Pedro Sanches, uma entrevista, onde o Pedro Sanches defende regulação da mídia para coibir fake news, né, Rogério? Sinara, a Espanha tá é som. Desses casos... Não. Oi? Tá ok agora? Normal, né? A Espanha é um país que, embora a gente não tenha a tradição de acompanhar, a gente acompanha mais Estados Unidos, França e Inglaterra, mas a Espanha é um país para a gente acompanhar de perto, porque o embate entre a extrema-direita e as forças, não vou dizer nem progressistas, as forças democráticas, está muito forte, muito incisivo já há vários anos. A vanguarda, entre aspas, a liderança da extrema-direita no mundo hoje é o Vox, a extrema-direita da Espanha, que é corrupta, vinculada às piores coisas que existem na sociedade, e conseguiu trazer o PP, que é a tradicional direita neoliberal lá, clássica, trazer junto para enfrentar o PSOE, porque o PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, está trazendo a Espanha, está conseguindo garantir números para a economia, para a sociedade da Espanha, que são os melhores indicadores socioeconômicos da Espanha nos últimos 30 anos. Então, a Espanha está num momento econômico muito positivo, num crescente muito positivo, mérito do governo socialista do Pedro Sanches. Ele tem imposto derrotas à extrema-direita e ao PP seguidas, consecutivas nos últimos anos, e, claro, eles estão desesperados para derrubar. Eles chegaram perto, ano passado, de conseguir derrubar o governo do PSOE. Foi quase um empate, aí o Pedro Sanches usou a habilidade dele para fazer um acordo com forças da Catalunha para impedir que a extrema-direita, junto com o PP, assumissem o governo. Então, eles estão desesperados e passando para esse ataque às famílias, né? A família do Pedro Sanches. E olha que, nesse caso em particular, não foram só denúncias, né? Teve um fiscal, procurador do Ministério Público, que tentou encampar a denúncia, ou seja, foi o lawfare, como a gente fala, né? Usar o judiciário para fins políticos. O procurador tentou, mas logo depois se viu que não tinha base, não tinha consistência a denúncia, porque exatamente foi uma denúncia vazia, forjada pelos panfletos de extrema-direita digitais. E o que o Pedro Sanches falou, para concluir, é que ele disse que ele vai enfrentar essa batalha também contra os meios de desinformação, e ele cobrou a participação dos meios de comunicação tradicionais, né, da imprensa, que aqui no Brasil também ajudaram muito a normalizar o bolsonarismo, e agora já tem colunista dizendo que precisa do bolsonarismo light, né, bolsonarismo moderado, enfim. E na Espanha, o Pedro Sanches saiu fortalecido desse episódio. Esses 5 dias certamente fizeram muitas enquestas, muitas qualis, para testar a popularidade dele, e pelo zoom geral, foi que ele saiu fortalecido, saiu como um cara que, olha, é preciso colocar limites a isso, vamos colocar o debate político em níveis civilizados, e a população parece que entendeu e abraçou isso, e ele saiu fortalecido. Vamos ver os próximos capítulos aí. Como eu disse, a Espanha é um país que a gente precisa acompanhar de perto, porque o embate lá está muito intenso e pode servir também para o que a gente vai ter que enfrentar em outubro e nos próximos anos em relação à extrema-direita aqui. Felipe. Olha, Você está me ouvindo bem, Sinara? Sim. Eu não consegui ouvir, algum problema técnico meu aqui, eu não consegui te ouvir, Rogério. Então, se eu for redundante, vocês me perdoem, tá?
Sobre a Espanha, eu estava lá na eleição, eu conheço bem a política espanhola. Houve uma invertida gigante que o Pedro Sánchez fez no Partido Popular. O Partido Popular venceu a eleição, né, conseguiu vencer a eleição, mas não quis. O Vox, que é o partido de extrema-direita, acabou sendo isolado, e o Pedro Sánchez teve uma habilidade gigantesca para negociar com os partidos regionais e conseguiu uma maioria muito, muito apertada. Esse é um ponto. Mas ele fez isso com uma habilidade gigantesca, uma habilidade que poucos políticos no mundo têm. O Pedro Sánchez é muito habilidoso. Essa é a grande arma dele contra esses extremistas. A extrema-direita, agora aliada à direita, porque o Partido Popular, obviamente, que é da direita tradicional, quer o poder, está jogando com as armas que são essas armas mundiais de retórica de guerra semiótica. Quando a gente falou mais cedo que a estratégia é mundial, eu comentei sobre a quarta estratégia mítica do Raul Girardet, que é a teoria do complô, quando o Raul Girardet reúne as mitologias em torno da extrema-direita. A teoria do complô está sendo usada agora nessa questão transexual. E aí eu concordo com a Sinara. Foi com a Michelle Sinara, é como se você fosse um oráculo. Eu posso apostar que isso vai vir para a Janja, porque tudo é articulado. Pedofilia foi uma coisa articulada, mamadeira de piroca foi articulado. É tudo articulado. Esses conteúdos de fake news que são gestados para um país acabam valendo para outro. Então a gente tem que estar atento a isso. E mais, o Pedro Sánchez, que é esse cara habilidoso, ele não só, quando ele dá essa entrevista dizendo que vai ficar, ele não só consegue rearticular as suas forças, como ele faz uma resposta à altura. Não sei se você concorda, Rogério, porque eu não te ouvi, porque a resposta à altura é o seguinte: ele ressequestra a pauta. Isso é muito interessante em termos de comunicação. Então veja, Sinara, a pauta foi sequestrada pela extrema-direita ao dizer que ele seria transexual. E a gente não está entrando em juízo de valor, a Sinara já explicou isso. Aí ele ameaça renunciar. Quando ele faz isso, ele retoma a pauta para ele. Veja que estratégia interessante de comunicação. E aí ele dá uma de Dom Pedro: agora diga ao povo que fico. Ele está retomando a discussão no campo dele. Isso é muito interessante. Volta nos braços do povo, né? Aquela ideia. É isso, Sinara. E mais do que voltar nos braços do povo, ele consegue fazer uma revolução cognitiva, porque ele retoma o assunto para aquilo que interessa. Olha, eu sou o primeiro-ministro, eu tenho as pautas tais que estão aqui em andamento, eu tenho as políticas tais. Que história é essa de discutir sexualidade? O que isso tem a ver? Ele consegue dar uma invertida. Além disso, isso é fake news, é uma estratégia. Mas ele só faz isso, Sinara, porque ele ameaça renunciar. E aí ele consegue inverter, inclusive, na grande imprensa. Essa é uma sacada brilhante em termos de retórica, em termos de guerra semiótica. A gente aqui no campo progressista do Brasil tem que aprender muito com pessoas como Pedro Sánchez, que consegue fazer isso, Sinara. É isso que eu acho. E como professor de comunicação, eu fiquei muito impressionado. A Espanha tem muitas semelhanças com o Brasil, né? Ela teve uma ditadura longa que ela não resolveu, ela não puniu as mortes do franquismo, tá? Igual aqui no Brasil. E Exato. Aí faz uma transição pactuada para a democracia. E a extrema-direita, o franquismo, continua vivo nos bastidores até aparecer um líder que os atisse novamente. Então, assim, é muito similar nesse aspecto à história brasileira, né, Rogério? Sim, são dois. Você fez um resumo muito preciso, muito precioso das similaridades, né? E isso reforça aquilo que eu e o Felipe, a gente convergiu muito na sua, mesmo se ele escutar. É isso, a Espanha é um país que a gente precisa acompanhar a política espanhola e mesmo os debates mais amplos da Espanha. A Espanha teve recentemente, em 2011, recentemente, uma década atrás, né, um movimento que foi parecido com o que a gente teve em 2013, vou falar em 2011, 2012, nasceu Podemos, nasceram protagonistas à esquerda e à direita para, digamos, desafiar o tradicional bipartidarismo que acabou, com o passar do tempo, se fortalecendo novamente e prevalecendo. Então, a gente tem processos políticos sociais muito parecidos. E sem falar, a gente costuma associar muito o nosso passado a Portugal, por óbvio, mas a Espanha também, Península Ibérica, inclusive, é um reino, durante boa parte foi a mesma coisa, né, o mesmo Estado,
tem uma presença muito marcante com as nossas tradições culturais, com a nossa identidade. Eu acho que a gente deveria acompanhar de perto o que está acontecendo lá, porque reflete muito os embates que a gente tem aqui. É isso mesmo, até mesmo o PT e o PSOE acabam sendo partidos bastante parecidos, né? Vão indo ali para a social-democracia, né? Eu vejo, eu morei na Espanha, então eu vejo muitas coisas semelhantes. Aliás, o filme do Almodóvar, o último, fala justamente sobre esses cadáveres insepultos do franquismo. Eu acho incrível quando eu leio sobre Mães Paralelas. Quem não assistiu, assista. Eu assisti num cinema em Rosário, na Argentina, no final de 2021, ali quando começou a voltar a abrir, e foi uma sessão que, nossa, foi impressionante. Rosário é uma cidade que sofreu muito com a ditadura, os desaparecidos. A quantidade de pessoas chorando ali no final do filme, nossa, gente também, argentinos que tinham descendentes que morreram no franquismo e fugiram da Guerra Civil, né? Mas, enfim, Mães Paralelas, fica aí a dica. É isso. Quando eu soube que eles não sabem nem quantas pessoas exatamente foram mortas pelo franquismo, aí você vê que o nosso buraco é bastante similar, né? Ô, Rogério, muito obrigada aí pela sua participação, tá, querido? Volte sempre. Obrigado, Sinara. Obrigado, Felipe. Um abraço a todo mundo que está acompanhando. Estamos sempre à disposição aí. Beijo grande para vocês e sigamos na luta.